Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Caros católicos, o Evangelho de hoje começa nos informando de alguns dados históricos relativos ao Império Romano, relativos à situação política na Judeia, na Galileia, na região da Terra Santa. Informa-nos também a respeito de quem eram os pontífices dos judeus. Está evidente que São Lucas, em bom historiador que investigou diligentemente tudo desde o princípio, como ele mesmo fala no início de seu Evangelho, São Lucas quer nos dizer com precisão o momento em que o precursor começa a sua pregação pública. Ele quer nos deixar claro também que tudo o que se passa no Evangelho é verdadeiramente histórico, algo realmente ocorrido naquela região e na época em que viviam essas pessoas. Cita então personagens com funções importantes de quem a história guarda registros precisos da época e do local em que atuaram. Convém então considerar, caros católicos, um pouco melhor a situação em que se encontravam o mundo pagão e o mundo judaico, no período em que Nosso Senhor vem viver entre nós para operar a nossa redenção. Antes de tudo, devemos compreender que Deus é o mestre da história, que Ele governa tudo com sua providência perfeita, da qual nada absolutamente escapa. Deus cria os homens e não os abandona. Deus não abandona os homens nem as sociedades, mas os governa e dirige todas as coisas para que as suas perfeições se manifestem ao longo da história. E como sempre, Deus permite os males em vista de bens muito superiores. Devemos ter, caros católicos, essa concepção cristã da história. Devemos perceber o dedo da providência no emaranhado dos fatos históricos e ver como Deus dirige também as nações, sem prejuízo para a liberdade dos homens que a compõem. Foi Santo Agostinho que aprofundou com muita propriedade a visão cristã que devemos ter da história. Com essa visão cristã da história, podemos considerar o momento histórico do nascimento de Cristo. Evidentemente, a providência escolheu o momento mais conveniente para o nascimento do menino Deus, a plenitude dos tempos, como diz São Paulo aos Gálatas, quando o mundo havia chegado na plenitude de sua preparação para recebê-lo. Consideremos o tempo do nascimento de Jesus nos seus dois principais componentes, o Império Romano e o povo judeu, e vejamos como prepararam a vinda do Salvador. A preparação para a vinda do Messias se fez por aspectos negativos, quer dizer, pelas graves deficiências que exigiam uma solução, e se fez também por aspectos positivos, quer dizer, por aspectos que favoreciam a vinda de Cristo. Comecemos, caros católicos, pelo Império Romano, pelo mundo pagão e pelo aspecto negativo, pelas suas deficiências, que em certo sentido prepararam a vinda de Cristo. Religiosamente, o mundo pagão estava em grande decadência. A mistura de inúmeras religiões com as mais diversas origens levava muitos ao completo ateísmo e levava muitos outros à superficialidade e ao culto de supostos deuses com paixões desenfreadas. O culto envolvia, muitas vezes, impurezas e grandes crueldades. O estado religioso do mundo pagão era uma calamidade tremenda. Também o pensamento no mundo romano havia declinado muito.
As duas filosofias dominantes eram o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo professava a satisfação das paixões e a fuga da dor, o aproveitamento mundano da vida. Carpe diem. O estoicismo era panteísta e professava o erro de que qualquer sentimento era necessariamente ruim. Eram praticamente estoicismo e epicurismo erros opostos. Acreditavam também os estoicos no destino, destruindo a liberdade humana e negavam a existência da alma. Portanto, também no campo do pensamento, o mundo romano-pagão estava em considerável decadência. Na vida social, a família estava muito longe de sua perfeição. E, ao contrário, a decadência também era enorme. O pai de família era muitas vezes como um tirano, podendo, por exemplo, reconhecer ou rechaçar seu filho recém-nascido. A mulher, conforme a lei romana, podia também divorciar-se frequentemente, ao ponto que Sêneca dizia que as matronas romanas contavam seus anos de vida pelos maridos que haviam tido. A família, base da sociedade, estava destroçada. A vida moral, diante de tudo isso, era lamentável. São Paulo e mesmo alguns autores pagãos descrevem muito bem a situação que culmina nas práticas contra a natureza. Dois fatores que muito contribuíam para a dissolução moral eram o luxo e as diversões excessivas, como nos dizem os historiadores. A situação da humanidade pagã era dramática, era necessária a vinda do Salvador. De fato, e abrindo um parênteses, a situação do mundo pagão era muito parecida com a nossa situação atual, com o agravante de que nossa situação atual é após a vinda do Messias, após a vinda do Salvador. Uma grande tristeza. A situação, então, da humanidade pagã era dramática, era necessária a vinda do Salvador. O Império Romano, por outro lado, caros católicos, também preparou positivamente a vinda de Cristo. A unidade dada pelo Império Romano ao mundo conhecido e a unidade da língua, um grego mais popular chamado koiné, colocou nas mãos dos apóstolos de Cristo um meio incomparável para poder propagar o Evangelho em territórios imensos. Alguns poderiam pensar que talvez as redes sociais seriam um meio ainda melhor. Não seria um meio conveniente. Ninguém presta devida atenção a redes sociais pela sua própria natureza. Com a Pax Romana de Augusto, isto é, com a paz estabelecida por Augusto em todos os territórios do Império nesse período, será mais fácil a propagação da paz divina que vem da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua graça. Havia, até mesmo pelo cansaço com as inúmeras religiões, certa aspiração pelo monoteísmo. Essa aspiração foi favorecida também pelo contato dos pagãos com os judeus, que estavam presentes nas principais cidades do Império Romano. Esses gentios que simpatizavam com os judeus foram, no mais das vezes, aqueles que formaram os primeiros núcleos cristãos com a pregação dos apóstolos. Apesar da já mencionada decadência na filosofia, muitos elementos verdadeiros permaneceram e ajudaram na aceitação e na disseminação da verdade, com V maiúsculo, que é Cristo. O povo judeu, por sua vez, constituído por Deus para preparar o mundo para a vinda de Cristo, fez isso positivamente, guardando as verdades reveladas por Deus, professando a existência de um só Deus e seus principais atributos: santidade, bondade, misericórdia,
justiça, eternidade, onipresença, tudo isso sem mescla de nenhuma imperfeição sequer. Preparou o mundo, o povo judeu, para a vinda do Salvador, também praticando o culto prescrito por Deus, sem impurezas e sem sacrifícios humanos. Um culto que prefigurava o sacrifício de Cristo. Na época da vinda de Cristo, embora já houvesse considerável decadência entre os judeus, o ensinamento oficial continuava correto. A família, apesar de certas imperfeições, era muito mais sólida do que entre os pagãos. Havia pessoas santas entre os judeus e que esperavam a vinda do Messias. Nossa Senhora, a primeira, evidentemente. São José, São Zacarias, Santa Isabel, o velho Simeão, a profetisa Ana, para dar alguns exemplos. O povo judeu preparou também positivamente a vinda de Cristo pela influência exercida pelos judeus da diáspora sobre os pagãos. Os judeus da diáspora eram aqueles que não estavam na terra prometida, mas espalhados pelo mundo. Esses judeus prepararam, como dissemos anteriormente, muitos pagãos para o monoteísmo, para uma vida moral mais elevada, para a vinda do Salvador. Não por acaso, vários autores pagãos atestam a existência da expectativa pela vinda do Messias prometido aos judeus no primeiro século de nossa era, como Virgílio, Suetônio e Tácito. Assim, na época de Cristo, o povo judeu preparava positivamente o mundo para a vinda de Cristo. Todavia, o povo judeu preparou a vinda de Cristo também negativamente. Na época de seu nascimento, as autoridades judaicas encontravam-se já muito corrompidas. Os dois grupos principais, saduceus e fariseus, não favoreciam o florescimento da verdadeira religião. O grupo dos saduceus, formado principalmente por sacerdotes, era materialista, negando também a imortalidade da alma. Os fariseus inventavam suas próprias tradições, colocando sobre os ombros dos homens o peso de um sem número de práticas arbitrárias e faziam algumas coisas apenas para aparecer diante dos homens, enquanto deixavam de fazer as mais importantes. Eram hipócritas. Também essa decadência entre os judeus clamava pela vinda do Messias, do Salvador. São Paulo, no início de sua epístola aos Romanos, mostra bem como nessa época o mundo estava mergulhado nas trevas. Era possível ver claramente como a vinda do Salvador era necessária para remediar isso. Na sombra das trevas, era preciso que viesse a luz das nações, Cristo. Nosso Senhor nasce no meio da noite, da escuridão, para dissipá-la. Por outro lado, vários elementos, como vimos, favoreciam essa vinda porque facilitavam a difusão da doutrina de Cristo de modo ordenado. Nosso Senhor vem ao mundo na plenitude dos tempos. Não convinha, de fato, que o Verbo se encarnasse logo depois do pecado original. Se ele tivesse feito assim, a humanidade daria pouquíssimo valor ao Redentor, sem perceber a gravidade do pecado, sem perceber a necessidade que tinha e que tem do Salvador. Não convinha, por outro lado, que o Verbo se encarnasse próximo ao fim do mundo, pois os homens poderiam cair em desespero. O Verbo encarnou-se então na plenitude dos tempos, no momento conveniente para mais favorecer a nossa salvação. É Deus, o Senhor da história, que dispõe todas as coisas de maneira suave e forte, de acordo com a sua sabedoria infinita, que dispõe mesmo o emaranhado dos episódios históricos e que governa também toda a nossa vida. Assim, caros católicos, tudo está preparado.
Tudo está pronto conforme dispôs a divina providência para o nascimento do Salvador. Omnia parata sunt. Tudo está pronto. O mundo está em paz para a chegada do Rei da verdadeira paz que é a união com Deus. O Império Romano estabeleceu a Pax Romana em seus territórios. A facilidade de locomoção dada pelo domínio romano vai permitir a difusão rápida do Evangelho, além de certa unidade do idioma. A boa filosofia grega permitirá ainda, e com relutâncias, a aceitação da revelação divina. Judeus e pagãos imersos nas trevas do pecado compreendem a necessidade de um Salvador, a necessidade do Messias. As profecias apontam que é chegada a hora do nascimento dele em Belém. E o imperador ordenou o recenseamento. Assim, José, Maria e Jesus, no ventre dela, estão chegando em Belém, onde não encontrarão hospedagem e acolhida, mas onde deve nascer o Salvador conforme as profecias. No período em que a noite é mais longa no hemisfério norte, chegará ao mundo a luz do mundo. Tudo está pronto para a vinda do menino Deus. O boi e o burro o esperam no estábulo para reconhecer o dono deles. Omnia parata sunt. Todas as coisas estão prontas. Basta agora que aprontemos os nossos corações, a nossa alma, para receber o Deus menino. E Deus dispõe também a nossa alma com a sua providência, com as suas incontáveis graças. Que sejamos encontrados fiéis a essas graças. Devemos preparar a nossa alma para essa graça do Natal, buscando a infância espiritual, que consiste, sobretudo, em humildade, abandono a Deus e imensa confiança nele. Voltemo-nos, caros católicos, para Ele que se voltou primeiro para nós. Amemos a um Deus tão bom e tão misericordioso. Omnia parata sunt. Todas as coisas estão prontas. Preparemos também o nosso coração. Nada mais tem importância, mas somente aquilo que nos faz amar e servir a um Deus tão bom. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.